nome é Leandro Lumbieri, eu sou o diretor-geral do Campus Farroupilha. A minha área de formação é toda dentro de ciências contábeis, desde os cursos técnicos subsequentes, graduação, licenciatura e mestrado. Iniciei a minha carreira docente em 2008, lecionando em cursos técnicos subsequentes. Em 2009 comecei a lecionar em cursos de graduação. Em 2010 assumi a coordenação do bacharelado do curso de graduação de uma faculdade particular aqui da cidade vizinha. Em 2013 eu entro para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui para o campus Farroupilha, para lecionar todas as cadeiras relacionadas à contabilidade, economia, finanças e custos. Em 2014 eu assumo a coordenação de ensino do campus, 2015 a direção de ensino do campus, 2016 a direção geral e venho desempenhando essa função então até hoje, né? Estamos em agosto de 2023. Essa situação foi extremamente complexa, porque nada mais era normal, né? Nada mais era normal, nada mais acontecia como vínhamos executando e tínhamos a rotina, né? Nós começamos a ter novas rotinas, novas atividades que eram normais e corriqueiras, elas cessaram, atividades novas surgiam a cada dia, né? E sem nós termos uma expertise, afinal de contas ninguém se prepara para uma pandemia, né, mundial. Então realmente foi um trabalho muito complexo, muito delicado. Nós tínhamos que readaptar o campus à nova realidade e nós, no primeiro momento, ainda nesse estágio, estávamos no estágio de suspender atividades, de manter contato com os alunos, porém não de maneira presencial, definindo questões administrativas, como contratos de terceirizados, empresas prestadoras, demais empresas prestadoras de serviço. Então nós estávamos num momento de adaptação à nova realidade. Não tínhamos certeza quanto tempo iria durar. Às vezes se falava em um mês, dois. Acredito que muitos pensavam que passado 2 ou 3 meses as coisas já teriam voltado à normalidade, né? Então realmente eram decisões bastante complexas, bastante difíceis, mas a gente tinha que executar e ao mesmo tempo nós não podíamos abandonar os nossos alunos e tampouco os servidores do campus. Bom, em relação ao contexto familiar e às pessoas do meu convívio, alguns familiares, né, contraíram o Covid. Eu tive sorte, não contraí o Covid, né, eu fiz diversos testes, inclusive de sangue, não peguei nem no momento, né, nem no passado. Mas conhecidos tiveram. Eu me lembro que uma das grandes preocupações foi quando o primeiro servidor do campus Farroupilha contraiu o Covid, né, Sandro? Eu me lembro quando conversamos, né, eu fiquei extremamente preocupado, ainda foi muito no início, né, quando não sabíamos direito do que se tratava, como era, nem se sonhava em vacina, mal se sabia os procedimentos, né? Então realmente foi um período tenso, muito difícil. Mas de maneira geral, assim, num contexto familiar, eu tive familiares que contraíram, mas não tiveram consequências, né? Não houveram consequências maiores, assim, no meu núcleo. Houveram problemas, assim, de relacionamento entre as pessoas, no contexto de não ter mais a proximidade, né? Porque o isolamento, então, causou isso, né? Nós não víamos mais os familiares com tanta frequência, uma preocupação muito grande no contato, por exemplo, com os meus pais, que são pessoas de uma idade já avançada. Então, isso foi completamente diferente na vida, né, em que eu passei, assim, de chegar perto dos meus pais, mas não poder chegar muito perto e não poder tocar neles, né? Assim como meus filhos, o meu filho na época, né, só tinha um menino. E realmente isso foi muito impactante, muito convívio assim,
o distanciamento que a pandemia trouxe dos meus familiares. Isso foi a pior coisa que aconteceu na minha família em relação ao Covid. Bom, o Campus Farroupilha foi o primeiro campus a propor atividades não presenciais, naquele período que estávamos parados. Nós, numa reunião do Conselho Superior, levamos uma proposta que foi construída por professores da área de educação aqui do Campus Farroupilha, para que a gente pudesse implementar atividades não presenciais. Eu li essa proposta numa reunião do Conselho Superior, porque até então não se falava em absolutamente nada em relação a isso, de maneira concreta, né? Levamos como assim, olha, vejam, é possível ter atividades não presenciais. A partir daí começou uma discussão em relação às APNPs, muito tarde, né? O IFRS, acredito que o Conselho Superior não teve a sensibilidade adequada ao momento, né? Mas depois houve, então, um período em que foi feita uma construção. Essa construção da PNP, inclusive, ela é muito próxima da proposta que o Campus Farroupilha trouxe para o IFRS. Em cima dela foram feitos alguns ajustes, devolveram para a comunidade acadêmica, nós fizemos discussões internas, devolvemos, então, como todos os outros campos, devolveram para o Conselho Superior. Foi feito mais alguns ajustes, né? Os ajustes todos eles sempre buscando diminuir o máximo esse contato, mesmo que à distância. Mas mesmo assim conseguimos ter um pequeno avanço e conseguimos, depois de 7 meses, ter um contato com os nossos alunos. E aí a gente pôde, então, começar a desenvolver um pouco de ensino. O campus foi muito atuante em relação à produção de materiais para ajudar a prevenir, né, a contaminação com o Covid-19. Nós temos laboratórios, aqui temos o Espaço Maker, nós temos laboratórios de engenharia mecânica, controle de automação, de fabricação mecânica, eletrônica, eletrotécnica. Então nós acabamos desenvolvendo, né, e trabalhando muito forte na produção das máscaras, as face shields. Nós fizemos, eu acredito que, se não a maioria das produzidas pelo IFRS, muito perto delas, tá? Foram feitas aqui no Campus Farroupilha. Uma compra enorme de material de polímero para a construção dessas máscaras, e tínhamos servidores, né, trabalhando, e alguns voluntários alunos na produção dessas máscaras, montagem das máscaras e a distribuição. Fornecemos máscaras para praticamente uma boa metade das escolas do município, para o hospital do município, hospitais da região, empresas também, e fizemos máscara para os outros campos do IFRS, para o campus Farroupilha. Nós trabalhamos muito forte nisso, né? Produção também de painéis acrílicos de isolamento, né? Aqueles, por exemplo, que tem muito em banco, né? Onde tu tem um painel que impede o contato do ar assim, entre as pessoas. Isso também foi produzido aqui. Então, assim, o campus realmente ele foi muito, muito presente nessa parte. Nós fizemos questão de permanecer muito próximos da comunidade escolar, né? A maioria das reuniões que tivemos com discentes, pais de discentes e servidores, né, todas elas propostas pela gestão, para que pudéssemos manter o vínculo, para que pudéssemos passar orientação e informação sobre como as coisas estavam sendo conduzidas e pensadas, né, dentro do IFRS, em especial. O Campus Farroupilha perdeu muita autonomia de decisão, né, então nós tínhamos que implementar, né, decisões vindas do Conselho Superior. Então isso nós fazíamos rotineiramente, fizemos diversas reuniões com pais e alunos. Os professores também foram fundamentais nisso, eles chamavam as turmas, faziam reuniões dentro do que era possível ser feito de maneira à distância, né? Tudo sempre à distância, tudo online. Nós começamos a fazer algumas pequenas atividades, isso tudo falando antes de nós sermos liberados para ter atividades à distância. Então, pequenas aulas de reforço, coisas do tipo, e sempre tivemos um canal aberto, assim, com os professores e os alunos, que podiam nos consultar sobre como as atividades estavam indo. E os meios de comunicação do município também nos procuravam, nós demos entrevista para
todas as rádios do município, né? São 3 ou 4 rádios de maior expressão. Os 2 jornais do município também nos procuraram. Então, nós estávamos sempre em contato com a comunidade, tentando trazer, né, um panorama de como as coisas estavam indo, como estavam sendo conduzidas, e passando, inclusive, datas de reunião de conselho, coisas relacionadas a isso, pois a comunidade tinha um anseio muito grande, né, de que se tivesse algum tipo de atividade. Isso falando nos primeiros 7 meses. O retorno às aulas presenciais no IFRS também foi muito tardio. Começou depois de todas as outras instituições aqui do nosso município, pelo menos, do estado do Rio Grande do Sul também. As escolas estaduais já tinham voltado às atividades presenciais, as escolas municipais também. Algumas escolas federais de Santa Catarina já estavam voltando às atividades também, e o IFRS ainda não tinha voltado às suas atividades. O Campus Farroupilha lutou muito para que essas atividades fossem retomadas, foi pioneiro também em fazer uma proposta de retomada de atividades presenciais. A primeira aprovada no IFRS foi a do Campus Farroupilha, que também foi o primeiro campus de uma instituição pública federal do Rio Grande do Sul a voltar com atividades presenciais. Muito nos orgulhou, estávamos extremamente seguros do que estávamos fazendo, conhecedores de todas as normas, regras e procedimentos de segurança, e o Campus Farroupilha, então, acabou sendo efetivamente o primeiro campus do IFRS a voltar de maneira presencial, o primeiro a fazer uma proposta, a primeira instituição pública federal do Rio Grande do Sul a voltar. Mas, graças ao empenho de todos, pais, alunos, servidores do Campus Farroupilha, conseguimos elaborar uma proposta muito interessante, e acabou sendo aprovada no Conselho Superior e voltamos às atividades presenciais. Foi uma alegria para a comunidade do Campus Farroupilha, e quando eu digo isso eu falo, foi uma alegria para servidores do Campus Farroupilha, alunos e a comunidade em geral, que estava ansiosas por ver a retomada dos alunos ao campus.